Meus prezados irmãos e amigos, graça e paz do Senhor Jesus. No vídeo anterior, nós já começamos a analisar o versículo 12. Muito polêmico, né? Muito se tem debatido a respeito deste versículo. Pelagianos e arminianos têm um posicionamento completamente diferente do que nós, estudiosos e cristãos reformados, temos, né? Não só deste versículo, bem como de todo o texto. E nós vamos ver por que pelagianos e arminianos estão equivocados em sustentar o que eles sustentam aqui a partir do verso 12, não é? O texto, Paulo tem a intenção, nós vamos ver isso, ele tem a intenção de deixar claro que o pecado entrou na terra através de um homem só. E através do pecado desse homem, a morte entrou na terra. Agora, não era a intenção de Paulo em falar que apenas Adão e Eva estariam condenados ao pecado e que os seus descendentes, caso não pecassem, caso conseguissem permanecer íntegros, né, puros e inocentes, eles viveriam. Não foi essa a intenção de Paulo ao escrever o que ele escreveu. Quando ele diz aqui: por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Quando ele diz aqui, porque todos pecaram em Adão, não foram voluntária e individualmente falando. Não é isso que Paulo quer dizer. Não é isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que todos pecaram em Adão. Porque existe essa condição que a Bíblia aponta e nos coloca. É uma posição, não é uma experiência. Eu não participei experiencialmente do pecado de Adão para que eu possa ser condenado por ele, nem você, nós não participamos. Mas, espiritualmente falando, pelo fato de Adão ter sido representante federal, o cabeça da raça humana, nós estamos em Adão e em Adão nós participamos do seu pecado. Se não fosse assim, olha só o que Paulo diz aqui em 1 aos Coríntios. Marca aí o capítulo 5 de Romanos, porque nós vamos voltar para lá. Mas leia comigo 1 aos Coríntios, capítulo 15. É óbvio, eu já falei sobre esse texto várias vezes. Capítulo 15, versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim como em Adão todos morrem. Assim como em Adão. Quando Paulo, no versículo 12 do capítulo 5, quer dizer, olha, por um ser humano entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Esse todos pecaram aqui tem o sentido de em Adão. Não é como os pelagianos e os arminianos vão dizer. E aí é o seguinte, eu falo isso com tanta tranquilidade agora, porque nós vamos, evidentemente, seguir na nossa análise, né? Analisando os versículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 21, para que nós entendamos o que Paulo quis dizer aqui no versículo 12. Praticamente os versículos seguintes, do 13 até o 21, aqui do capítulo 5 de Romanos, Paulo está explicando o porquê que é assim que nós estamos propondo para vocês aqui. Por que todos pecaram, mas todos pecaram em Adão? Certo? Muita gente acha isso injusto. Muita gente não entende o significado da imputação, né, tanto negativa quanto positiva, e é porque não conheceram ainda o esquema da salvação elaborado por Deus, esse plano da redenção que é eterno, esse plano é eterno, né, o evangelho é eterno, portanto foi elaborado lá na eternidade por esse Deus maravilhoso. Muita gente não entendeu isso, e aqui vai ficar muito claro, quando nós analisarmos os versículos seguintes, vai ficar muito claro o porquê que Deus resolveu salvar do modo como Ele salva. Porque tem muita gente que acha injusto isso. Espera lá, justiça é a prática daquilo que é correto, daquilo que é certo.
Se o ser humano não consegue, veja bem, não consegue praticar a justiça ao longo de sua vida, de forma ininterrupta, de forma cabal, o que pode acontecer com ele senão a morte? Mas vejam, Deus elaborou um plano para que nós não fôssemos mais salvos por obras da lei, que é a prática da justiça. Por quê? Porque nós já estávamos condenados à morte. Mas estávamos condenados por causa de quem mesmo? Por causa do pecado de Adão. Aí vem alguém e diz, não, mas isso é injusto. Eu não posso ser culpado pelo pecado de Adão. Eu não posso ser culpado pelo pecado dele. Para você entender isso e não considerar Deus injusto por isso, nós vamos ter que entender o que Paulo escreveu nos versículos seguintes. Então vamos continuar? Vamos continuar. Vou ler de novo o verso 12. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Paulo abre um parêntese aqui agora, ó, nos versículos 13 e 14, ele abre um parêntese para começar a explicar, como eu disse, o porquê que ele afirma porque todos pecaram. De que modo ele entende isso? Olha, porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então ele começa as explicações do porquê todos pecaram, abrindo esse parêntese aqui, e ele vai dizer o seguinte, olha, a morte passou a todos os homens, a toda a humanidade, porque todos pecaram, e aí ele vai dizer, olha, porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Antes de a lei ser dada, isso quer dizer o quê? Quando é que a lei foi dada? A lei foi dada logo depois que Deus liberta o seu povo do cativeiro egípcio. Nós vemos isso ali no Êxodo. E ao contrário de que muita gente pensa, a lei não foi... A descrição da lei sendo dada, ali no capítulo 20 do Êxodo, é o ápice desta doação da lei de Deus para o seu povo. É o ápice e não o começo. Nós vemos nos capítulos anteriores, antes do capítulo 20 de Êxodo, Deus já concedendo os seus mandamentos, os seus juízos, as suas ordenanças. Entendem? Mas o importante aqui a ser destacado é isso. Antes de Deus promulgar a sua lei, ali depois, imediatamente depois da libertação do cativeiro egípcio, não havia o quê? Não havia esta lei clarificada, expressada. A humanidade não tinha o conhecimento real desta lei. A humanidade tinha a intuição da lei, porque Paulo, inclusive, vai falar sobre essa questão aqui no capítulo 2. Deixa eu ver aqui onde é que ele fala sobre isso. Vamos ler a partir do 12, capítulo 2 de Romanos, do 12 em diante, para que você possa entender o que Paulo está querendo dizer lá na frente. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Aqui, ó. Quando, pois, os gentios que não têm a lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Paulo está deixando claro aqui que mesmo, veja só, mesmo a lei de Deus não tendo sido promulgada ainda antes de Moisés, havia o quê? Este entendimento de que a lei de Deus
ela foi impressa no coração do ser humano. O homem, o ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, era impossível que este homem, ainda que ímpio, ainda que ignorante com relação à existência desse próprio Deus que o criou, ele possuía uma natureza na qual estavam impressas as leis de Deus. Algumas são tão básicas, tão elementares, que não é preciso de antropólogos, né, de sociólogos, de cientistas sociais para dizer que o que é certo e o que é errado, ou então para dizer o seguinte: olha, não há nada certo, não há nada errado, né? O certo é aquilo que você faz, como já admitia tantos outros homens que já passaram pela face da Terra, né, do modo mais recente, o filósofo francês Jean-Paul Sartre. Certo é aquilo que você faz, não há certo e não há errado, né? Então, a lei de Deus está gravada inerentemente, até mesmo na mente. Paulo chama de coração aqui. A lei de Deus está gravada na mente até mesmo daqueles que não conhecem e não reconhecem a Deus como Criador. Eles, quando matam, eles podem ter uma reação contrária dentro de si, porque é uma lei básica, natural. Seres vivos, seres humanos, matando indiscriminadamente outros seres humanos. Quando você rouba, como você se apossa de algo que pertence ao seu próximo. Quando você fala algo que não condiz com a verdade, tudo isso vai depor contra você mesmo. Contra você mesmo. Quando você cobiça, ou seja, deseja algo que não é seu, algo que não lhe pertence. Isso foi gravado dentro da nossa natureza humana, independentemente de nós sermos cristãos ou não. Deus fez este milagre, né? Eu estou dizendo milagre de modo metafórico, certo? Então, olha, verso 13 de Romanos capítulo 5. Porque antes de a lei ser dada quando? Lá no tempo de Moisés, antes da lei ser dada, havia pecado no mundo. Ora, mas como que há pecado se a lei não havia sido dada? Como que poderia haver pecado se a lei não havia sido dada? Porque a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Como que havia pecado no mundo se a lei não havia sido dada? É óbvio que a lei não havia sido promulgada, mas havia lei na constituição natural de todo ser humano. Como Paulo disse aqui no capítulo 2 de Romanos. E essa lei, veja só, essa lei que fora transgredida e que fez com que o pecado atingisse toda a raça humana, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo. O pecado no mundo, no cosmos, ele entrou e já se espalhou por conta do pecado de um só. Foi quando Adão peca lá, olha, que lei foi que ele transgrediu para passar a morrer? Não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Embutido dentro desta ordem aparentemente simples de Deus, estava o que embutido nisto? Toda a vontade de Deus para o ser humano, para as suas criaturas. Vontade de Deus que é expressa, dentre outras coisas, através de suas leis, de seus mandamentos, de suas ordenanças, de suas normas. É por isso que, abra em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Vocês sabem que quem escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, esse conjunto de livros, foi Moisés. É por isso que Moisés, aqui em Gênesis capítulo 26, versículo 5, está dizendo o seguinte: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O adventista, os arminianos de um modo geral, vão pegar esse texto aqui
Ele diz o seguinte: está vendo como havia lei? Está vendo como Abraão guardava o sábado? Está vendo, como o povo do passado, os patriarcas e o povo de Deus do passado também guardava o sábado? Aí pegam esse texto aqui para mostrar que já havia lei, sim, e que inclusive eles guardavam o sábado. Meu Deus, quanta patetice, quanta mediocridade exegética e bíblica demonstram eles. Moisés está escrevendo isso muito tempo depois da história. Muito tempo depois. E Moisés está falando que Abraão, não só Abraão, bem como o povo de Israel, que veio dele, obedeceu a palavra, guardou os mandamentos, preceitos, estatutos e leis. Mas como se Deus não havia ainda, na época de Abraão, dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, das 12 tribos ali, que estavam, isso antes do cativeiro egípcio, como que havia lei se Deus não havia promulgado lei? Como que eles guardaram lei se eles não haviam promulgado lei? É porque eles nunca entenderam que por trás daquela simples ordenança, não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, estava embutido ou embutida a vontade de Deus que se expressa através das suas leis, a vontade preceptiva de Deus. É a vontade que orienta a vida de suas criaturas. E de tal modo que o ser humano, ele possui em si mesmo esta lei gravada em seu coração, em sua mente. É deste modo que nós devemos entender isso. Portanto, voltando ao capítulo 5, versículo 13, porque antes de a lei ser dada havia pecado no mundo. Havia pecado por quê? Por conta do pecado de Adão. E aí, esse pecado de Adão, na medida em que ele vai gerando a sua semente, e vai botando a sua semente agora na terra, a sua semente não consegue mais viver sem a prática dos seus pecados. Mas havia pecado no mundo, mesmo não havendo lei. Havia pecado. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Só que a humanidade não levava em conta o quê? Não levava em conta o pecado. Eles praticavam o que era inerentemente, segundo a imagem de Deus, contrária à vontade preceptiva de Deus, que é expressa em suas leis, mas não tinham consciência desse pecado. Praticavam o pecado sem ter consciência desse pecado. Muitos praticavam o pecado sem ter consciência de pecado. Ou seja, do ponto de vista social, existencial, político, cultural, o que eles faziam estava autorizado, porque não havia lei do ponto de vista claro, né? Não havia nenhuma publicação de uma lei clara, publicada. Então, eles praticavam o pecado, mesmo não havendo lei para dizer o seguinte: olha, o que vocês estão praticando é pecado, é errado. Por isso é que Paulo diz aqui, porque antes da lei ser dada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O pecado era desconsiderado, porque não havia a publicação de uma lei. A vontade preceptiva de Deus expressa em suas leis não havia sido anunciada de modo público, de modo claro e inequívoco, como foi através de Moisés. Aí Paulo vai dizer no verso 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Antes da lei ser dada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Mesmo não havendo lei, a morte reinou desde Adão até Moisés. A morte reinou. O salário do pecado é a morte. E a morte reinou desde Adão até Moisés. Por que a morte reinou desde Adão até Moisés? Por causa de qual pecado? O pecado do próprio Adão,
que consequentemente o corrompe, agora do ponto de vista espiritual e até biológico, né? O pecado atinge todo o cosmos. Vocês percebem que agora até a natureza dos animais se transforma, se modifica. A nossa flora também recebe em si mesma as afetações do pecado. As coisas passam a morrer também, mesmo eles sem terem feito nada. O pecado acomete toda a ambiência, todo o cosmos. E por isso a morte reina soberana de Adão até Moisés. Por que Paulo fala isso? Porque não havia publicação da lei de Deus. Mesmo não havendo publicação, mas a morte reina, ela domina, ela é a senhora da criação de Deus aqui na terra, ela reina. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Mesmo sobre aqueles que não pecaram como Adão pecou. O que significa isso? Que a morte reina de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram voluntariamente, porque o pecado de Adão foi voluntário, ele pecou porque ele quis. Ele pecou porque ele quis, Deus não forçou Adão a pecar. Deus não obrigou Adão a pecar. E agora a humanidade peca involuntariamente por conta do pecado de Adão. Foi por conta do pecado de Adão que toda a humanidade agora, ela não tem como resistir ao pecado. Ela não consegue não pecar. Não é possível não é possível deixar de pecar enquanto nós estivermos habitando neste corpo, neste soma. Por isso que Paulo lá na frente vai dizer que o nosso corpo já está morto. Nosso soma já está morto. É por isso. Então a morte reina mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Mesmo não tendo nada a ver com o pecado de Adão, a morte reina sobre esses. Vocês estão percebendo como Paulo, a partir daqui, ele já começa a clarificar o que ele disse, de modo ali não terminado no versículo 12? Porque ele faz uma comparação, mas ele não termina essa comparação no versículo 12. Então ele é obrigado agora a se explicar. E nesse parêntese que ele abre, versos 13 e 14, ele vai dizer por quê. Por que a morte passou a toda a humanidade? Porque todos pecaram, mas todos pecaram em Adão. Quando Adão peca, todos nós, toda a raça, estava nele, nos lombos dele, pecando lá, no Éden. Em Adão, todos morrem. Em Adão, todos pecamos. Agora, por que isso não é injusto? Nós vamos ver agora por que isso não é injusto. Mais um detalhe sobre essa questão aqui, olha, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Qual é outra categoria de pessoas que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão e que passaram pela morte? Eu acabei de falar para vocês. As criancinhas, os bebês, que morrem, sem ter tido ainda a oportunidade de conhecer o que é certo, o que é errado, o que é injusto, o que é injusto, o que é pecado, o que não é. Morrem. A morte reina sobre esses também. Por conta de quem mesmo? Do pecado de Adão. Aí Paulo, no final do verso 14, ele faz uma afirmação que ele também vai explicar nos versículos seguintes. Ele fala que Adão prefigurava aquele que havia de vir. É óbvio que é uma referência a Cristo. Adão prefigurava aquele que havia de vir. De que modo Adão prefigurava aquele que havia de vir? De modo representativo. Assim como Adão era o representante federal da raça humana, Cristo seria o representante do povo a quem ele viria efetivamente salvar. Adão era o representante federal de uma raça caída,
Cristo se torna representante de um povo redimido. Certo? No próximo vídeo a gente continua a análise de Romanos capítulo 5, de 12 a 21. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.